Muito bem, estamos aqui no programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo o promotor de justiça Sebastião Pena. Estamos falando sobre o tema júri popular. Promotor, a gente conversava um pouquinho sobre a formação do júri e falou bastante sobre essa escolha do jurado. O senhor disse que a lista, com os 25, às vezes ela é divulgada previamente. Isso não pode, num caso de maior repercussão, isso não pode também permitir que alguma das partes tenha acesso a esse jurado e tente influenciá-lo, ou isso é muita paranoia da minha parte? Não, com certeza, em casos de grande repercussão, pode haver essa tentativa de aproximação, né? Naturalmente, o jurado, quando ele passa a compor esses 25 que vão para a sessão de julgamento, ele é considerado um juiz para a expressão da nossa lei. Então, uma coação, uma tentativa de intimidação, um convencimento pode ser interpretado, inclusive, como crime previsto na nossa lei, como coação no curso do processo, e sujeito a penas. Então, profissionais de ética, seja o promotor, seja o advogado de defesa, não deveriam se interessar em se entrevistar com o jurado antes da sessão. Um estudo sobre o seu perfil é natural e previsto e ninguém vai discutir isso, até porque, como eu disse, a lei prevê que cada um, advogado e promotor, possa recusar 3 jurados sem dizer o porquê. Então, esse sistema já existe na lei, mas a aproximação do jurado é perigosa, na verdade, né? Retira a imparcialidade do jurado, pode levar a julgamentos aí absolutamente dissociados aí do processo, e mais do que isso, podem configurar um crime propriamente, né? Então, a gente espera que isso não ocorra com frequência, na verdade, né? Existem casos em que, antes do julgamento, o jurado se dirige ali aos funcionários ou demonstrando um temor muito grande de participar do julgamento, demonstrando uma vontade, às vezes, porque tem 1000 compromissos pessoais, e, infelizmente, no nosso país o júri não é remunerado, né? Existem casos, salvo engano, na Inglaterra, onde o júri é remunerado. O jurado ganha para fazer aquele trabalho que, no fim das contas, é um ônus público, né? Então, às vezes, quando o jurado tem lá uma consulta médica que marcou há 3 meses, o que acontece? Isso chega ao conhecimento nosso, do advogado, e a gente acaba desistindo daquele jurado, como se estivesse naquele rol daquelas pessoas que eu iria desistir por estratégia, mas para não prejudicar a vida pessoal do jurado, né? Mas, ao contrário, e é muito gratificante, tem muita gente que se surpreende muito com o trabalho no júri, né? A pessoa está ali, não queria estar ali, foi sorteada, está perdendo um dia de trabalho e pode não ser um problema para muitos, mas para um profissional liberal, por exemplo, é um problema. Para uma pessoa que trabalha num banco e tem metas a cumprir, é um problema, porque é um dia menos que ela trabalha, né? Não vai ter, pela lei, a diminuição do vencimento, mas ela não atinge a meta. Mas, ao final, eu converso assim com um ou outro jurado e a pessoa sai muito satisfeita, porque a gente aprende muito. A gente aprende o direito e aprende um pouco sobre a vida como ela é, né? Pego um gancho aqui para dizer que a vida como ela é aqui em Jacareí anda muito violenta, na verdade, né? Jacareí está ostentando aí pelo 2º ano consecutivo o triste título de 2ª cidade mais violenta do estado de São Paulo. E essa violência medida especialmente no nível na quantidade de homicídios vai desembocar lá no júri, na verdade, né? Então, eu penso aí que daqui uns 2, 3 anos, os nossos plenários serão muito mais recorrentes do que hoje, porque os anos que se passaram, os últimos 2 e esse, nós estamos vivendo aí um genocídio, na verdade. Tem uma média de quantos júris, mais ou menos, mensalmente ou por semana? Olha, eu cheguei aqui em Jacareí em 2008 e 2009, eu fiz aqui uns 60 plenários. Então, praticamente um plenário por semana, descontando-se aí períodos de férias e recesso do Poder Judiciário. Hoje, a nossa pauta aqui, nós tivemos 3 júris previstos para agosto e temos outros 3 previstos para novembro. Então, tem 2 meses aí
sem júri previsto. A nossa pauta hoje aqui não é tão grande de júri, né? Mas, como eu disse, a quantidade de homicídios tem sido muito grande. Então, nós vamos ter uma repercussão clara nisso daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim. Sim, até que chegue o processo esteja maduro para ser julgado, né? Isso pode demorar um pouquinho. Também há de se considerar que dos 100 homicídios que ocorrem, 15, 18 têm a autoria esclarecida. Outros 80, quase 90, isso é um problema do nosso país, não tem autoria esclarecida. Pessoas estão morrendo e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém está nem aí para isso, na verdade, né? Então, esse processo não vai chegar no júri. Ele acaba sendo um inquérito, uma investigação que se arquiva por falta de elementos para se acusar alguém, na verdade, né? Então, os problemas são muitos aí para a gente determinar o número de processos que chegarão num plenário daqui a 2 anos. Mas esse é um dos fatores, e o outro é a abundância de recursos processuais que existem no nosso sistema, que impedem muitas vezes a efetividade da justiça com o julgamento propriamente, né? Por falar em efetividade da justiça, uma das maiores surpresas que eu tive antes de ser promotor de justiça, eu fui assistir um júri lá na Barra Funda para entender como é que era o sistema. Eu estava prestando concurso e o sujeito saiu condenado, uma pena de 24 anos de reclusão, é o regime fechado, crime hediondo, enfim. É o pior que pode haver em termos de repreensão penal, e acabado o julgamento, o sujeito sai pela frente e todo mundo fica olhando como quem diz, não vai ser preso? Não vai ser preso. Hoje o nosso sistema de prisão, ele sofreu inúmeras alterações legislativas e hoje a prisão é absolutamente excepcional. Então, se a pessoa responde a um processo solta, ainda que condenada por um tribunal do júri, com soberania de vereditos, o que se quer dizer? Que tem pequeníssima probabilidade de ser alterado o resultado. Essa pessoa tem o direito de apelar em liberdade. Isso surpreende todos que atuam ali, especialmente os jurados, né? Porque é um sistema que, inclusive, desmotiva um pouco a participação no júri. É difícil se apontar o dedo para alguém, dizer que fez errado, o sujeito é condenado a uma pena astronômica e ele vai sair na mesma porta que o jurado. Primeiro que você ainda tem que assinar alguma coisa. Exatamente. E o jurado fala, poxa, e eu? E agora? E é por isso que o nosso júri aqui no nosso país, por isso não, mas pelo menos o nosso júri no nosso país é completamente sigiloso. Uma diferença aí do júri que a gente vê na televisão. A gente está acostumado a ver aquele filme americano em que depois de ocorrido o debate, aquela fase no plenário, as pessoas se trancam numa mesma sala e um convence o outro e o outro convence todo mundo e muda e ao final eles saem com um veredito. Lá é necessário que seja, né, unânime, é um veredito propriamente, né? E esse veredito, portanto, não deixa dúvida de como que aquelas pessoas reagiram, como elas julgaram, né? No nosso país, existem 2 diferenças fundamentais desse sistema inglês, que é o sigilo da votação, e esse sigilo existe tão só para preservar o jurado. Então, ao final, vocês não teriam oportunidade de participar disso, mas o julgamento é feito numa sala chamada sala secreta, onde o juiz presidente vai fazer algumas perguntas para os jurados que terão respostas objetivas, sim ou não. E ele vai votar numa urna com um voto, uma cédula, sim ou não. Esse sistema existe para que ninguém influencie o jurado e ele não influencie o outro. Ele não sabe nem o voto do outro jurado. Ele não sabe o voto do outro jurado. Não podem conversar absolutamente nada. Aliás, durante todo o julgamento. No nosso país, se um júri passa de um dia para o outro, isso é um problema muito complexo para a justiça. Essas pessoas têm que ficar isoladas, elas ficam em hotéis, sem a televisão, porque elas não podem ter a influência do que a TV está falando sobre o julgamento. E para que ninguém altere... Sem celular, hoje em dia, com toda essa hiperconectividade... Essas pessoas ficam vigiadas com oficiais de justiça num hotel para que elas façam o julgamento de acordo com o que juraram. A palavra júri vem de juramento, né? No nosso país se jura
julgar de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça. Então não tem a influência de ninguém. E a outra característica do nosso júri que difere o nosso júri dos demais é a democracia. O juiz, quando vai tirar aquelas cédulas, se ele tirar 4 votos sim ou 4 não, já se sabe o que a maioria pensa. Ele não precisa tirar os 7 votos. Aí já, quer dizer, você não precisa revelar quem se manifestou contrário, quem Exatamente. já então, tem um número... o sujeito é condenado, é absolvido, se dizendo que 4 jurados votaram a favor disso ou contra aquilo. Isso anula também esse contato que eu perguntei anteriormente, né? De uma das partes procurar os jurados. Eu teria que procurar todos os 25 jurados, e nunca saberia o que o jurado de fato votou. Tá certo, me parece bem apropriado para esse... Bom, vamos para um breve intervalo, mais um intervalo aqui no programa TV Câmara Entrevista. Estou recebendo o promotor de justiça Sebastião Pena e estamos debatendo júri popular.